O Corpo. O Corpo. Não tem um filme com esse nome? O Corpo. Olá, Ana e família Assombrado, tudo bem? Boa noite a todos. Segue um relato que aconteceu comigo em meados dos anos 80. Os nomes já foram todos trocados, pois envolve autoridades do meu estado. E apesar de que os mesmos já tenham sido assassinados, olha que chique, já foi assassinado todo mundo, seus familiares ainda residem no mesmo lugar. Gente... No final dos anos 70 para os no final dos anos 70 para os anos 80, ocorreu um assassinato em minha vizinhança. O meu pai, há 58 anos, comprou um lote bem grande com a ajuda de um amigo que era e é bem de vida até hoje. Como meus avós saíram da roça e vieram para a cidade grande, eles não tinham onde morar e ficaram na casa de uma tia. Essa era a filha do primeiro casamento do vovô. A minha avó era a segunda esposa do meu avô, e logo após o nascimento do meu irmão mais velho, o meu avô veio a falecer com 120 anos. O quê? O meu avô? Peraí, minha avó era a segunda esposa do meu avô, e logo após o nascimento do meu irmão mais velho, meu avô veio a falecer com 120 anos. E essa tia expulsou a minha avó da casa dela. 120? Não sei se é 102? 102? 102 já é muito. Agora 120? Acho que é 102. 120. Ela 120 morreu com 110, a esposa. Ó, o Matheus dando spoiler já aqui no relato. Aí, era pra tá no Guinness. Quanto que é o mais velho? Gente... Enfim, passado 120 anos. E aí a tia expulsou minha avó da casa dela. O amigo do meu pai, vendo a situação, resolveu ajudá-lo a comprar um lote e disse que não precisava pagar nada, pois tinha muito prestígio pelos meus avós. Voltando ao relato, o lote era bem grande e a minha avó teve 16 filhos. Alguns morreram ainda bebê e também ainda criança. Pra falar a verdade, eu só lembro de 10 desses tios. Meu Deus. Mesmo assim, não mantenho contato com eles. O meu avô também teve 16 filhos do primeiro casamento. Esses então, se passarem por mim na rua, eu nem sei quem são. Com a morte do vovô, o lote foi dividido entre os filhos do segundo casamento, pois como se encontrava no nome do meu pai, os demais filhos do primeiro casamento não tiveram direito a nada. Meu pai pediu permissão à minha avó e dividiu o lote entre os irmãos. E disse que era para cada um construir a sua casa. Pela divisão, o lote foi dividido em 6 partes iguais, pois 4 dos meus tios já tinham casado e tinham sua própria casa. Sobrou um lote enorme e vazio, que ficava perto de uma pedreira, com bastante árvores. Onde morávamos, entre os anos 70 e 80, tínhamos ainda os chamados coronéis. Sim, isso mesmo, o qual todos temiam e respeitavam. Lembro-me que, na minha infância, ele era um homem bom. Então tinha um coronel, é isso, o qual todos temiam e respeitavam. Lembro-me que na minha infância ele era um homem bom, pagava doces para todas as crianças, dava presente no Dia das Crianças e no Natal para as famílias mais pobres. Ele sempre arrumava cestas de alimentos. Não existia casas sendo assaltadas naquela época, mas esse não é o caso. Bom, lembro-me, por ser a filha mais nova de um casal de 7 filhos, que nesse dia estava tendo uma festa, que esse coronel, o qual darei o nome de Marcos, estava dando uma festa na parte de baixo do nosso bairro. Como eu era muito nova, os meus pais não me deixaram ir, mas meus irmãos foram com os meus tios. Por volta da meia-noite, como estava ouvindo risadas e tal, olhei pela fresta da parede da minha casa feita de tábuas, e vi o afilhado desse coronel com uma moça loira, alta e muito bonita, na parte do lote que não havia sido ocupada ainda por ninguém.
Para não ver o que eu não devia, como a minha mãe dizia na época, eu voltei a deitar. Mas prestando atenção no que ocorria naquele lote vazio. Foi quando ouvi um grito e um silêncio total. No dia seguinte, começaram a falar de uma moça que havia desaparecido da festa e não havia voltado para casa até aquela hora. E o afilhado do coronel foi o último a ser visto com a moça. Logo, o coronel chegou e disse que o afilhado estava com o filho dele a festa toda. Contei para o meu pai o que eu tinha visto. E ele me disse: não fale nada. Isso não é da sua conta. Quer arrumar encrenca pro papai? Olha o que o coronel falou. Ana, procuraram a moça o dia todo e nada de encontrarem. Já anoitecendo, de repente chegou um trator contratado pelo coronel para limpar metade desse nosso lote, porque ele havia prometido a uma família pobre que ia arrumar um lugar para eles morarem. As coisas correram tão rápido que naquela mesma noite eles limparam tudo, carregaram todos os lixos e começaram a jogar concreto no chão para fazer o piso. Construíram uma casa ali com o passar dos dias e para lá se mudaram um casal com 2 filhos da minha idade na época. As crianças sempre me pediam para ficar com eles. Quando os pais saíam, porque eles viam uma mulher loira na varanda da casa deles. Eu sempre brinquei com eles do lado de fora da casa. E no dia que eu resolvi entrar para brincar com eles dentro da casa, a mulher apareceu. Ela me olhava pedindo ajuda e estendia as mãos para mim. Meus amigos, na época, falaram que ela nunca tinha feito aquilo, que era a primeira vez. E ela chorava, ela soltava gritos de dor e só nós 3 ouvíamos. Saímos correndo da casa e do lado de fora não ouvíamos nada. Corri e contei logo para a vovó, pois se tinha alguém com bastante fé e católica, até o último fio de cabelo era a vovó. Ela também me disse que já tinha ouvido alguém pedindo ajuda entre 00:30 e 1h, mas como olhava e não via ninguém, ela nunca foi atrás para saber quem era. Contei para ela o que eu tinha visto no dia da festa com o afilhado do coronel e a moça, que era a mesma que estava pedindo ajuda. Peraí. Bom, como o terreno era da minha avó e o coronel havia ultrapassado o limite da parte dela, a mesma pediu a parte de volta. Foi aquela bagunça, o coronel perguntando por que daquilo e a vovó dizendo que ela viu que ele ultrapassou os limites sem pedir permissão. E não era só porque ele era coronel, não, que ele podia fazer aquilo, que deveria dar o exemplo para o resto das pessoas. Eu ali do lado, trancando, porque a mulher estava na varanda olhando para mim e chorando. Ou seja, pessoal, o fantasma daquela mulher ali na varanda, né? Sei lá, porque a mulher ficava lá, só eles viam e ouviam. Do decorrer da morte dessa mulher até esse dia, havia se passado 2 meses. Eu não sei quem chamou o jornal e os pais dessa menina que haviam... Eu não sei quem chamou o jornal. E os pais dessa menina que havia desaparecido chegaram no local e começaram a falar que a última pessoa a ser vista com a filha deles havia sido o Júnior, afilhado do coronel. E logo no dia seguinte, o mesmo havia mandado mexer naquela terra. Só sei que no final tiveram que mexer justamente onde a moça aparecia, me pedindo ajuda. E encontraram o corpo dela enterrado. Estava embrulhado em sacos pretos com cal. Eu acho que por isso conseguiram identificar mais rápido. Quando retiraram o corpo da mulher, ela olhou para o meu lado e sorriu, o fantasma dela. Ela olhou para o meu lado e sorriu. Tipo aquela série Arquivo Morto, quando descobrem o assassino do personagem. Até hoje, o Júnior nunca foi preso pela morte dessa jovem. O coronel calou a boca dos jornalistas. Não sei o que fez com os pais da moça. Desde então, eu vejo, ouço, sinto coisas.
Sinto quando alguém próximo de mim vai morrer. Ouço vozes me mandando fazer as coisas. Não ir aos lugares que estavam marcados para eu comparecer. Não entrar em banco ou sair deles e 5 minutos ou menos ocorre um assalto. Eu já tive livramento de vários acidentes. A moça nunca mais apareceu do meu... A moça do meu relato nunca mais apareceu. O terreno da casa da vovó existe ainda. E a vovó faleceu em 1995, com seus 110 anos. Meu pai abriu mão da parte dele desse terreno, pois temos nossas casas próprias. Desculpe se o relato foi longo, mas como sabe, eu gosto de contar detalhes. Observação: o coronel foi assassinado alguns anos atrás e ninguém até hoje sabe quem foi o assassino. Obrigada. Beijos e beijos. Muito obrigada pelo seu relato. Ai, 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 né? Laia. O que será que aconteceu? Mas tô falando que é por isso, por essas e por outras, que a polícia tinha que aceitar trabalhar com médium. Eu acho que ia ajudar a resolver muito mais rápido muitos crimes que ficam aí, quem fez, aí não prende o cara, cadê o corpo, não sei o quê. Se levasse um médium sério, que conseguisse sentir, ver, se comunicar com o espírito, é simples, ele vai falar o local e vai ser validado a hora que encontrar, que é o que nos Estados Unidos eles já trabalham assim com médiums, tem até programa na televisão, médiums forenses, acho que é esse o nome do programa, é alguma coisa assim, médiums forenses. Eles trabalham junto com a polícia, então tá tendo lá um caso que não se sabe onde tá o corpo, a pessoa sumiu, né? Não sabe se morreu, se não. Aí o médium vai lá, tudo, ela fala, olha, eu vi um lugar assim, assado, perto de uma linha do trem. Aí eles falam, não, eu acho que é tal lugar, pode ser tal lugar. Aí eles chegam lá tudo, aí ela fala, sei lá, no local, eu acho que pode desenterrar aqui, que na minha visão, aqui. Aí vai lá, acha o corpo, acha o assassino, o cara acaba confessando e não sei o que, tudo por conta de mediunidade. Tá vendo? A garotinha ali, além dela ter sido testemunha ocular, né? Só que era criança. Ela não viu o que aconteceu, ela só viu os dois juntos, depois escutou o grito. Então, mas assim, ela via o fantasma da moça, então ela já podia atestar que estava morta e estava naquela casa. Então, você já vai tirando a ideia de que vamos futucar aqui, né? E assim, pessoal, pessoas sensitivas conseguem poderiam até solucionar crimes aí se fossem levadas a sério e se também levassem a sério, né? Porque é que por conta de uns, outros são desacreditados, né? Infelizmente tem muito charlatão, tem muita gente aí que, acha que é médium e não sei o que, mas na verdade não é nada disso. E por conta de uns que mentem, que faz sensacionalismo com isso, os de verdade acabam sendo desacreditados também. Mas eu acho que é uma boa. Se o povo abrisse mais a cabeça, dava para trabalhar junto, eu acho que solucionaria muito mais. Vou dar essa ideia para o Bolsonaro. Nosso presidente aí, coloque os médiuns para trabalhar junto com as polícias. Quero ver se não resolve mais crime ou não. Quero ver os fantasmas aí falando aí também. Foi ele, foi fulano que me matou. Vamos atrás do fulano. Lembra no relato que eu contei aqui que o policial começou a falar com nada? Tava indo atrás de um bandido? E aí um tava dirigindo e levando esse... Era um policial mais novato, levando um que era mais... de mais idade lá na corporação, sei lá. E aí ele via que o cara falava sozinho, descia do carro, fica, e aí? E não sei o quê. Mas então eu te dou o cara e você me diz onde que tá. Falando sozinho. Falei, o cara tava falando com o diabo, sei lá o quê, com alguma entidade. E aí ele vira nessa esquina, vira ali, chegou no local exato que o bandido tava, foi lá e matou o bandido. E aí ele viu que alguma coisa sobrenatural deu a dica pra ele de onde o cara tava. E ele falou, você me diz onde tá, eu te entrego a alma. Vamos dizer, eu tiro a vida dele, você faz o que você quer com o resto. Aí eu fiquei pensando, se fosse um anjo de candura,
o coisa ruim não ia levar. Eu achei até interessante, né? Não sei se era coisa ruim ou que era alguma entidade lá. Ele tinha um acordo com a polícia. Achei interessante, porque aí podia ajudar a achar os... né? Esse povo aí, né? Já facilitava também. O cara ficou boquiaberto, né? Ele saiu da polícia depois de ele ver isso. Mas é que, assim, né?